Ok, estamos de volta com a segunda parte do RB Notícias, ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Você que sempre nos prestigia, no centro, na periferia, na capital e no interior. Bom dia para você que é de Porto Acre, que reelegeu Bené Damasceno. Bom dia para você que é de Bujari, que disse não ao Romualdo e elegeu mais uma vez, pela quarta vez, João Padeiro. Bom dia para você que é de Senador Guiomar, que rejeitou André Maia e elegeu Rosana, prefeita. André Maia do MDB, Rosana do PP. Isso mesmo. Bom dia para você que é de Epitaciolândia. Muito bem, todo mundo ligado aqui. Parte de Sena Madureira. Sena Madureira que reelegeu Mazinho Serafim por mais 4 anos de mandato. É a política. É, isso mesmo. A arte de governar os homens. Né, meu amigo Pedro? Seja bem-vindo, meu amigo Pedro Valério, presidente regional do PSL, Partido Social Liberal. Obrigado, meu amigo. É uma honra, como sempre. É uma honra nossa estar contigo aqui. Pedro, afinal de contas, evidentemente que havia um trabalho organizado há algum tempo, desde quando você assumiu, há mais de 2 anos, o partido. Evidentemente, talvez você tem o direito de discordar. Eu vou fazer uma pergunta, mais que uma pergunta, já um comentário. Eu não diria invasão, mas uma certa interferência no partido não acabou prejudicando o bom andamento, tanto aqui na capital quanto no interior? Olha, Muniz, não dá para ter certeza se prejudicou tanto, né? Evidentemente que o partido tinha uma candidatura própria a prefeito, que era o Fernando Zamora, né? A eleição mostrou que nem sempre quem lidera no início ganha a eleição, né? Basta ver que o candidato que venceu as eleições, e por pouco não venceu no primeiro turno... Esteve em 4º lugar. Ele começou lá de baixo, né? Com uns 9%, 12% lá. E cresceu com todo o rical político que ele tinha, mas ele começou lá de trás, né? Foi crescendo, foi atropelando. Ele começou a campanha atrás do Roberto Duarte. E por alguma fração não ganhou a eleição no primeiro turno. A eleição é uma corrida, né? E quem corre bem, vence, né? Então, eu acredito que se a gente tivesse... Nem sempre o pole position vence, né? Nem sempre. A eleição é uma conjuntura, né? É uma conjuntura. Mas o PSL está numa construção. A pessoa que está em casa talvez não conheça esse detalhe, mas o PSL foi fundado no Acre em 2006 e até 2018 estava como um depósito do PT. Era um apêndice do PT, um puxadinho, onde o PT colocava os candidatos, os expurgos, né? Ele pegava aqueles candidatos que eles consideravam nata e lançava candidato pelo PT, pelo PCdoB, e aqueles que eles achavam que não tinha tanta expressão, vai lá pelo PSL, ser candidato pelo PSL. E não era só o PSL que fazia esse papel. A gente tem que ser justo. Vários partidos serviam de cerco de aluguel para o PT, para a Frente Popular, né? Você cita o PSL porque, convenhamos, o PSL não tem nada a ver com a ideologia. É a maior incoerência, né? É a maior incoerência. Um partido liberal, conservador, de direita, né? Servindo a Frente Popular, um modelo de esquerdista, um modelo comunista, que fez o que fez com o Acre. Ô, Pedro, agora aproveitando, Pedro, você que é dirigente partidário e que sempre teve posições firmes, desde quando estava no MDB, aliás, no PMDB. PMDB. Mas comecei com o MDB mesmo. Sim, sim. Lá em porque depois voltou, sim. É que o partido teve 3 tempos distintos, mas na verdade está voltando o que era, né? MDB, PMDB, depois voltou para o MDB novamente. Legal, voltou às velhas origens. Lá em Tarauacá, o Manda Brasa. Então, eu acho que cada dia está mais difícil, Pedro, você reunir num partido gente com a devida ideologia, né? Parece que o cara, bom, se for melhor para mim, se for mais fácil para me eleger, dane-se a ideologia. Eu acho que é isso. Eu acho que... Não deveria ser assim, né? O parlamento, Muniz, ele é um retrato fiel do povo. A gente tem que viver a realidade, não é? É bom falar o que o povo quer ouvir. E é difícil falar o que o povo não quer ouvir. Mas o parlamento, tanto o mirim, como o estadual, como o nacional, ele é um retrato fiel do povo. Está havendo algum avanço, a gente tem que reconhecer. Mas nós temos que exercitar muito a nossa democracia ainda para que um partido ideológico como o PSL, que tem uma militância ideológica como o nosso, receba do eleitor a devida reciprocidade. Entendeu? A gente no PSL, nós temos uma chapa de vereadores fantástica, está me acompanhando aqui o querido Fábio Silva, que é um líder comunitário, um líder nato, e disputou a eleição. Teve uma votação expressiva, mas não foi aquela votação que a gente esperava. Por quê? Porque o Fábio, como os outros candidatos do PSL, vendiam uma verdade, vendiam uma ideologia, uma proposta
de fazer com que o município de Rio Branco se torne um lugar melhor para se viver, né? Mas a gente sabe que quando chega na reta final da campanha, entra em cena os famosos rolos compressores, né? Sim. A desenfreada compra de votos que campeia no estado inteiro. E muita gente ainda, infelizmente, é interessante as pessoas. Eu vi algumas pessoas que criticam o fundo eleitoral. Tirar dinheiro da saúde, da educação para gastar com políticos, mas essas mesmas pessoas acabam vendendo o voto. É uma coisa interessante, né? Agora, do jeito que tem o candidato ficha limpa, ficha suja, tem um eleitor ficha suja também. Eleitor que vende o voto dele, seja qual for o valor, por 50, 100, 200, 300 reais. Independe é um ficha valor, suja, né? É um ficha suja. É verdade. Então a gente tem que trabalhar uma construção de conscientização das pessoas, vai demorar um pouco, mas a gente tem que registrar alguns avanços, né? Veja essa eleição, por exemplo, as candidaturas aqui na capital que tinham um perfil de esquerda não prosperaram. Basta ver o resultado pífio do candidato do PT, né? Os 2 vereadores que o PT tinha na Câmara, perdeu os 2. O que o PCdoB tinha, também perdeu. Ou seja, aqui na capital, o avanço é bem significativo. A esquerda está sendo demolida, defenestrada definitivamente do poder. Vamos aprofundar mais essa sua afirmação. Embora, em parte, eu concorde. Certo. Ela foi varrida ou ela não teve estrutura financeira para enfrentar o desafio? Não, ela foi varrida, Muniz, porque o PT já fez campanha aqui no Acre vendendo camiseta e sagrou-se vencedor. Mas não ganhou a eleição. Mas sagrou-se vencedor. Você imaginar que o PT Sim, naquela época... pelo menos elegia vereadores, deputados. Elegeu vereadores, deputados federais, deputados estaduais. Não agora foi... Não, e disputou o segundo turno com o Edmundo Pinto. Sim, vindo verdade. lá de 1%. Você tem razão, aquela campanha de 90 ainda não teve estrutura financeira. Você tem razão. Nenhuma estrutura financeira, né? Depois razão. que ele chegou ao poder... você tem razão. Em 92 já tinha. Já mudaram radicalmente, né? A própria eleição do Lex Luthor, da polícia acreana, o Jorge Viana, para prefeito, foi uma campanha... Agora tem um detalhe também, né, Pedro? Embora você atuando do outro lado, você conhecia a realidade. Naquela época nós tínhamos o movimento intelectual, dos trabalhadores rurais, dos trabalhadores da iniciativa privada, os servidores públicos que pensavam de forma muito mais criativa. Esse movimento todo acreditava numa nova proposta. Então, com certeza. Isso não acontece mais, né? Durante 2 décadas, né, Muniz? Eu me lembro, em 1974, lá no Acaraú, entre Taracá e Feijão, onde eu me criei, uma reunião com o seu Raimundo Lindo, que era o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a mulher dele dizendo, olha, na próxima eleição vamos votar no PT, Partido dos Trabalhadores, lá em 1974. O sindicalismo já tinha chegado em Tarauacá. Ou seja, em Brasileia, Chapuri, começou um pouco antes, mais em Brasileia, que é o berço, né? Sim. Então eles trabalharam, fizeram a construção, só que como eles não tinham conteúdo, quando chegaram ao poder, não souberam o que fazer com o Acre. Aí foram 20 anos de florestania, um destroço total. Tudo que a gente sofre hoje, inclusive o surgimento das facções criminosas, são decorrentes da florestania, são filhos da florestania. Então o povo daqui de Rio Branco, a cada dia que passa, afasta mais o PT do poder. Não é fácil, Muniz, você imaginar que um partido que governou o Brasil, que governou o Acre durante 20 anos, vai para uma eleição e não faz um vereador. Certo? Essa votação, amanhã eu vou entrevistar o presidente do PT aqui, Cesário Braga, que votou no Boca Nova, ele votou e declarou. Tem dessas coisas, né? Ele e a mulher. Só que ele foi contestado internamente. A presidente do PT também xingou a prefeita. Né? A presidente do PT, enquanto ele votou a favor do Boca Nova, a presidente do PT acabou atacando, né? O presidente municipal, acabou atacando a prefeita. Enfim, mas tudo isso faz parte da democracia. Só que não era normal isso acontecer, né? Não é normal. Essa eleição aqui do Acre mostrou que o povo daqui de Rio Branco não aceita cabresto, né? Em que pesa a popularidade enorme do governador, mas ele não conseguiu praticamente emplacar a candidatura dele. Agora já tem gente contestando. Eram 2 máquinas, né? Já tem alguns analistas aí contestando a popularidade do governador. Que ela não se transformou em voto, né? Não, eu acho que a popularidade do governador, ela existe. Basta você ver o que ele fez lá em Cruzeiro do Sul, né? O governador lá em Cruzeiro do Sul... Ele virou o jogo lá? Todas as movimentações do governador, elas são em direção à esquerda. Lá em Cruzeiro do Sul, por exemplo, ele apoiou um candidato que veio do PCdoB e trouxe com ele o vice toda a esquerda. Que era do PT. Era o vice
do Iderlei Cordeiro. Sim, mas e ele veio do PT, ele veio pro e PT, trouxe outro petista com ele. Ele trouxe tudo, ele trouxe o PSOL, ele trouxe o PV, ele trouxe PCdoB, o PCdoB, ele PT. trouxe o PT, ele trouxe toda aquela esquerdalhada todinha para o palanque dele, e o governador subiu no palanque dele com a maior tranquilidade. Toda a movimentação que ele faz, lá em Brasília, por exemplo, ele não apoiou explicitamente a Fernanda Hassem, mas as políticas, as ações de governo foram no sentido de potenciar a candidatura da Fernanda Hassem. Ou seja, os movimentos do governador são todos em direção à esquerda, né? E aí eu não sei até quando isso vai trazer algum tipo de benefício político para ele. E o povo está vendo, o povo está assistindo, né? Ele diz que derrotou o PT, mas os movimentos dele, lamentavelmente, são na direção de fortalecer a esquerda. Em Mâncio Lima, ele apoiou o candidato à reeleição do Isaac Lima. Né? Colocou. Mas parece que o Isaac Lima não vai mais para o PP. Vai continuar no PT. E pasme, Muniz, lá ele tinha uma candidata, a Silene Siqueira, que era franca favorita para a reeleição. Ela liderou todas as pesquisas. O único pecado que ela cometeu, coitada, foi de ser cunhada do prefeito. E por conta disso, numa barrigada, que eu não sou advogado, mas os advogados lá dela deram uma barrigada jurídica, e ao invés de seguir com a candidatura dela, recorrer para o TSE, porque ela tinha um histórico de disputa com o atual prefeito. Então não tem como pegar aquela pecha nela de que ela ia continuar se beneficiando, a família continuar no poder, porque ela não estava recebendo o benefício do prefeito. Era o contrário. Se ele era adversário dela, já da de 2016. Então era para eles terem recorrido ao TSE, segurado a candidatura dela, mas inventaram de trocar ela pela filha depois do prazo. A justiça negou o registro da filha dela e ela nem aparecia na urna. Aí no dia da eleição foi aquela confusão, ela acabou em terceiro lugar, porque o pessoal inclusive achou que ela estava enganando as pessoas lá, quando ela não cometeu nenhum tipo de... Coisas da política do Acre. Pois é, então se os advogados continuam com a candidatura dela, ela teria sido candidata, o nome dela ia estar na urna, a foto dela na urna, tudo certinho, e se ela ganhasse a eleição, dificilmente seria cassada, porque ela tinha, inclusive eu conversei com um advogado. Mas você sabe que nós temos casos parecidos aqui, e que prevaleceu o direito e não de fato. Lá em Acrelândia, com o Luizinho Hassem e o José Ronaldo. Mas eu conversei com em 96. Eu conversei com o principal advogado eleitoral aqui do Acre, fazer um merchandising aqui, que é o Justo Pescador, e ele disse para mim que se ele não tivesse essa assessoria no Senado, por exemplo, ele gostaria de enfrentar a situação da Silene Siqueira nos tribunais, porque nenhuma jurisprudência se encaixa especificamente ao caso dela, e que ele poderia perfeitamente reverter essa situação nos tribunais superiores. Era uma briga grande, mas dava para reverter, porque a situação dela, quer dizer, ela, não podia se alegar que ela ia se beneficiar da administração se o prefeito era adversário dela, foi quem acabou ganhando a eleição. Então, assim, ficou claro nessa eleição que o governador, a movimentação dele é sempre em direção à esquerda, né? E isso abre, na minha avaliação, um cenário para que nos próximos dias se desenhe aí 3 grupos políticos, né? O grupo já está desenhado, mais à esquerda, já está desenhado, ligado ao governador, o grupo do prefeito eleito com o senador Petecão e a senadora Maílza, e um outro grupo que deverá ser liderado pelo senador Márcio Bittar, que é nesse grupo que a gente deve se... Aliás, Pedro, já está desenhado. O lançamento da candidatura do Petecão, algumas horas depois da eleição Segundo do Bocalhau, a informação, a chapa está fechada. Já está fechada, não tem mais para onde já correr. Já tem, inclusive, a chapa fechada com o candidato a governador e o vice. Eu não sei como é que vai ficar agora os cargos indicados pelo Petecão no governo. Eu não sei. Eu sei que o desenho é que haja esses 3 grupos. Nós do PSL, nosso alinhamento deve ser com o palanque do Bolsonaro. Deve ser com o senador Márcio Bittar. Nós vamos trabalhar para levar o partido dessa Só que tem um direção. detalhe, o Márcio que estava no grupo, não vai permanecer então nesse caso? Olha, eu não sei, porque você sabe que essas conversas acontecem no andar de porque cima, no segundo turno ele embarcou também, né, com o Bocalhau. Ele ajudou o Bocalhau, inclusive pediu ao presidente Bolsonaro que gravasse a favor do Bocalhau, né? O presidente Bolsonaro gravou, né? Mas a nossa ideologia, o nosso destino é nos alinhar sempre no campo da direita, né? Então a gente acredita, a gente entende que em que pese o senador Petecão seja uma pessoa de direita, né? Mas o nosso alinhamento deve ser em direção... Eu vou trabalhar internamente no partido, né? Claro que lá a gente reina a democracia. Meu mandato também termina de 31 de dezembro, não sei se vai ser renovado.
há uma pergunta a se fazer, vou conversar com o nosso presidente Bivar, mas se eu continuar presidente do partido, nós vamos trabalhar dentro do partido para que a gente faça o nosso alinhamento em direção a um grupo de partidos liderados pelo senador Márcio Bittar. Presidente, um vereador aqui... Ouvindo o Major Rocha, Isso, claro, que é sim. nosso vice-governador, nosso líder, né? Nosso filiado ilustre. Isso. Um vereador na capital e outro em Acrelândia, em Epitáciolândia, lá na fronteira. Não é pouco para um partido que está bem organizado? É aquilo que eu lhe falei. Aquele problema interno não atrapalhou. Atrapalhou, mas o que atrapalhou mais foi um outro fator. Nós do PSL não tínhamos nenhuma prefeitura, não tínhamos nenhuma secretaria. A nossa militância era terminantemente ideológica. A gente pedia voto na cara e na coragem. O que nossos candidatos tinham? Um mínimo de recurso do fundo eleitoral para se movimentar, porque o recurso é muito pequeno. E aí o que aconteceu? Veio um recurso para os candidatos negros e pardos, e nós ficamos aguardando o recurso dos candidatos brancos, que acabou não vindo. Por um problema que aconteceu. Os brancos foram discriminados. Aí partiu nossas chapas de vereador no meio, né? Porque os candidatos brancos ficaram sem recurso, e aí, sem recurso para uma disputa de vereador, que a pessoa tem que andar mais que em outra disputa qualquer, né? Você viu como as coisas não são mais iguais? Se fosse ao contrário, estava pedindo a sua cabeça e a cabeça do presidente nacional. Com certeza. Discriminando os negros. Mas agora quem está sendo discriminado são os brancos. Os brancos. E é porque não foi julgada uma outra ação lá que versa sobre a cota dos LGBT. Também. Porque aí se tiver a cota das mulheres, a dos negros e a dos LGBT, ser branco não será mais um bom negócio na política. Na próxima vai ter a cota dos maridos e as mulheres traídas também. Vai ter cota também. É possível. Agora, Muniz, esse fundo eleitoral é muito criticado, mas se você imaginar o orçamento do país, são 3 trilhões de reais. 2 bilhões é 0,0006. É um valor ínfimo. E a democracia tem um custo. É muito mais caro fazer uma eleição de 2 em 2 anos do que você ter 2 bilhões do fundo eleitoral para custear uma eleição. Eu, inclusive, sugiro à nossa bancada federal, algum deputado corajoso, que entre com um projeto de lei para unificar essas eleições. Eleição de 2 em 2 anos, ela não tem nenhum nexo. Você veja, acabou a eleição de prefeito agora, já está todo mundo com a chapa formada para daqui a 2 anos. Ou seja, o país respira política 24 horas por dia. Isso precisa parar. Tem que ter uma eleição de 4 em 4 anos. O ideal mesmo é que fosse de 5 em 5, para dar um mandato de executivo para um presidente, ou para um prefeito, ou para um governador. A reeleição seria 10 anos. E reeleição nunca, jamais. Não, sem reeleição. Sim, sem reeleição. A reeleição é uma das maiores chagas desse país. Imagina você disputar a eleição num município desse do interior contra o prefeito sentado na cadeira. É um massacre. É um massacre. Se o prefeito não estiver bem desgastado, mas muito desgastado, como estava o de Epitáciolândia, ele sai na frente dos outros com uma vantagem enorme. Porque o próprio cargo dele já dá a ele a condição de fazer campanha permanentemente. Então, a reeleição é um mal muito grande ao nosso país, principalmente porque a nossa democracia ela não está consolidada ainda. Nós não podemos dizer que nós somos uma Itália, uma França, uma Inglaterra, uns Estados Unidos. Nós estamos ainda engateando com a nossa democracia. Ele é muito relativamente então, jovem. Você deixar uma pessoa no cargo, sentado na cadeira, sentado em cima do cofre, e você enfrentar uma pessoa dessa, é muito difícil. Até porque nem todos eles têm o chamado espírito republicano. A própria máquina faz a campanha, né, Muniz? A própria máquina. No município desse do interior, dificilmente, nós temos aqui a presença do nosso querido Narciso Mendes, que foi deputado federal, conhece o Acre como ninguém, dificilmente você vê no município do interior uma pessoa que não tem alguém na prefeitura, de alguma maneira. Então, o poder do prefeito ele é devastador. E você dá a ele a condição de reeleição é terrível. Conversei quem quer enfrentá-lo, claro. Conversei aqui com o presidente regional do PSL, Pedro Valério. Pedro, muito obrigado pela entrevista. Querendo acrescentar algo, ainda há espaço? Sim. Fique à vontade. Eu quero agradecer a população acreana pela acolhida. Nós disputamos a eleição de igual para igual lá em Cruzeiro do Sul, enfrentando as oligarquias, os grupos políticos, os feudos familiares que dominam a cidade durante 116 anos desde a sua fundação. E nós disputamos a eleição lá com chance, chegamos a liderar, inclusive, a campanha lá em todas as pesquisas. Disputamos a eleição com chance também em Epitáciolândia. Aqui em Rio Branco fizemos um vereador, nosso querido Edelgardo Pascoal, apesar de toda a dificuldade da nossa chapa. Filho de Delbrando. Mas filho do coronel Delbrando. Vai reescrever a história do país, se Deus quiser, pelo nosso partido, pelo nosso PSL. Inclusive, essa é a grande vantagem do PSL. Eleger um vereador com o DNA do partido. A primeira filiação do Edelgardo foi ao PSL. Então, ele nasce, né,
a vida política dele, o mandato parlamentar dele já nasce com o DNA do partido e através do mandato dele nós vamos ter condição de mostrar nossa cara na Câmara dos Vereadores e, se Deus quiser, nas eleições de 2022 vamos estar mais amadurecidos, vamos fazer uma chapa mais forte ainda para deputado estadual, deputado federal e nos alinhar uma força política forte para disputar o governo, com certeza. Muito obrigado, boa sorte. Obrigado, meu querido. Bom, gente, depois da beleza com Jaine e Valdelice e da política com Pedro Valério, eu vou para o intervalo comercial e volto para falar em sindicalismo. Eu vou entrevistar no último bloco a presidente do Sinteac, professora Rosana Nascimento, e também a presidente do Simproac, está também, né, Márcio? Alcilino Gugel. Em 2 minutos, fique com a gente.